68 anos, com diagnóstico de fibrilação atrial e em uso de Marevan. Queixa do paciente: fraqueza do lado direito do corpo, então uma fraqueza aqui no braço direito e na perna direita, mas também uma fraqueza do lado esquerdo e uma fraqueza de padrão periférico no exame neurológico. Só por aí, diagnóstico topográfico já fechou. Acometimento de nervo craniano com acometimento de via longa. É tronco encefálico até que se prove o contrário. Mas vamos avançar um pouco mais nesse caso. Esse paciente também tinha uma limitação do olhar conjugado horizontal para a esquerda. Então, quando ele ia olhar para a esquerda, os dois olhos não iam. Vocês vão ver no vídeo seguinte. E aí, diagnóstico topográfico. Vamos ver o vídeo do paciente. Olha para a direita, perfeito. Olha para a esquerda, não vai nem o olho esquerdo e nem o olho direito. Para a direita, normal. E para a esquerda, não vai. Reflexo vestíbulo-ocular, mostrando aí uma alteração. E além disso, o paciente tinha uma fraqueza no lado direito do corpo. Vamos entender o que está acontecendo? Então, mais uma vez, isso é muito importante, eu acho que é a parte mais importante da aula. A gente já mostrou as estruturas anatômicas, né? A neuroanatomia já foi, mas vamos aplicar ela à clínica agora. Esse paciente, para olhar para a esquerda, o que ele precisa? Campo ocular frontal à direita, que fica aqui na área frontal à direita, desce pelo trato córtico nuclear e atinge a formação reticular pontina à esquerda, que está ali abraçando o núcleo do sexto par. Do núcleo do sexto par saem as fibras periféricas que atravessam a ponte e vão até o músculo reto lateral, esquerdo no caso, né, no olhar conjugado horizontal para a esquerda. E à medida que isso é feito, conjuntamente via fascículo longitudinal medial, existe uma ativação do núcleo do terceiro par, que ativa ali o seu subnúcleo para o reto medial, e o paciente faz uma adução do olho direito. Então, isso seria se estivesse funcionando normal. De novo, em conjunto. No entanto, nesse paciente, o que acontece aqui? Ele tem uma lesão, provavelmente aonde? Aqui, ó, na estrutura que ativa o olhar conjugado horizontal. Ou uma lesão na formação reticular pontina ou no próprio núcleo do sexto par. Se você não ativa nem o núcleo do sexto, ou a formação reticular pontina, a informação via fascículo longitudinal medial também não vai. Então esse paciente tem o quê? Uma paralisia do olhar conjugado horizontal, no caso aqui, para o lado esquerdo. Tudo bem? De novo, olha para a direita bem, olha para a esquerda não vai. Então, lesão da formação reticular pontina à esquerda ou do próprio núcleo do sexto par. Pode dar um quadro semelhante. Aonde está a lesão desse doente? Vou desenhar para vocês aqui, ver se vocês concordam. Olha só. Formação reticular pontina ou núcleo do sexto, para justificar o olhar conjugado horizontal para a esquerda prejudicado. A paralisia de padrão periférico, pegando ou o núcleo do facial ou as fibras do facial. E aqui, ó, o trato córtico-espinhal, lembra? Ele está descendo aqui o trato córtico-espinhal, que ainda vai cruzar para o outro lado, lá na pirâmide bulbar, aula passada, dando o quê? Uma fraqueza contralateral. A isso a gente dá um nome, que é a síndrome de Foville. Alguns chamam de Foville inferior. Pessoal, isso aqui não é importante. Saber epônimos, vocês vão ler nos livros. Cada lugar chama de um jeito, acrescenta uma informação nova. Ah, Foville pode ter alteração sensitiva? Pode, né? Olha só, pegando aqui, ó, leminisco medial, leminisco espinhal. Mas no livro, classicamente, não está descrito isso. E outros nomes, outros epônimos, outras pessoas descreveram achados e vão se somando nomes. Então, epônimos não são importantes. Como é muito clássico, a gente vai apresentar os mais importantes
conforme a gente apresentou em bulbo. Apresentamos quem? Lá, Wallenberg e Dejerini, e aqui estou apresentando para vocês o Foville, que é o quê? É uma paralisia do olhar conjugado de um lado, junto com a paralisia facial de padrão periférico do mesmo lado e uma hemiparesia contralateral. Vamos lembrar aqui que dos núcleos saem as fibras, né? Que atravessam a ponte todinha, aqui pela parte anterior, aqui o núcleo do facial também, atravessando. Então, imagina uma lesão aqui, pessoal, olha só. Daria o quê? Uma fraqueza ipsilateral à direita, à esquerda aqui no caso, de padrão periférico. Aqui não seria uma limitação do olhar conjugado, mas sim o quê? Porque está pegando a fibra periférica, né? A ativação está normal. Pegando a fibra do abducente, do nervo abducente, dando uma fraqueza do reto lateral do mesmo lado. E descendo aqui o trato córtico-espinhal, dando também o quê? Uma hemiparesia contralateral. Então, parece aí com o Foville, mas na verdade, em vez de ser uma limitação do olhar conjugado horizontal, é uma limitação só da abdução do mesmo lado, porque está pegando a fibra na sua parte periférica. A isso dá um nome também, que é a síndrome de Millar-Goulet. Mais uma vez, os livros são confusos, eles trocam, isso não é importante, mas a gente vai apresentar, porque senão vocês vão nos cobrar. E aqui eu queria deixar um outro detalhe importantíssimo também. Imagina uma lesão aqui, ó, pegando o quê? Os núcleos pontinos, o trato córtico nuclear, o trato córtico espinhal, o trato córtico pontino. Galera, a ponte ela abriga as síndromes lacunares. O que são as síndromes lacunares? São 5 síndromes, tipicamente as síndromes lacunares. São os pacientes que se apresentam com hemiparesia pura, hemihipoestesia pura, hemiparesia com hemihipoestesia, disartria Clancy-Range e hemiparesia atáxica. E a ponte abriga algumas dessas síndromes lacunares. É uma topografia importante, junto lá com a cápsula interna lá em cima, de síndromes lacunares. Então, na ponte, por exemplo, se a gente tiver uma lesão aqui, ó, poupando as fibras que estão saindo dos nervos periféricos, você pode ter uma hemiparesia contralateral com uma hemiataxia. Lembrar que fibras pontocerebelares estão passando aqui. Então, ó, hemiparesia com hemiataxia, tem que lembrar a localização na ponte. Ah, pode só ter hemiparesia pura na ponte? Pode. Pode ter disartria Clancy-Range na ponte? Pode. Aqui não é o objetivo dessa aula, falar dessas síndromes lacunares todas, mas lembrar que na ponte também ela abriga as síndromes lacunares. Pode ter hipoestesia sensitiva, hemihipoestesia sensitiva? Pode. Tudo bem, pessoal? Então, é só um adendo aqui. Isso a gente vai falar um pouco melhor em outro curso, em outro momento. Mas lembrar que na ponte abrigam as síndromes lacunares. E essa questão de hemiataxia ipsilateral, contralateral, o Wagner vai detalhar um pouco melhor para vocês na aula de cerebelo. Por que eu coloquei essa figura para vocês? Eu era residente lá no Hospital das Clínicas, lá da USP. No primeiro ano da residência de neurologia, a gente fica estudando anatomia e semiologia o ano inteiro, claro, vendo os pacientes, né? E no final do ano tem uma prova com os professores, com o chefe da enfermaria, com o professor do departamento. Então, na minha prova com o professor Ricardo, lá, o chefe do departamento até hoje, primeira pergunta da prova, ele me fez essa questão. Olha só. Ronison, paciente que olha para a direita e tem uma fraqueza do lado esquerdo, aonde está a lesão? E o contrário, um paciente que olha para a direita e a fraqueza também é à direita, aonde que está a lesão? Então aqui, daí a importância da gente entender essa anatomia do olhar conjugado horizontal. Olha só, aonde que está, pessoal, a lesão desse primeiro boneco que eu estou representando? Né? Então, ele tem o quê? Um desvio do olhar conjugado para a direita, ou seja, uma limitação para fazer o olhar conjugado horizontal para a esquerda. Então, se
existe uma limitação de fazer o olhar conjugado horizontal para a esquerda, ou o problema está na ponte à esquerda, naquela formação reticular pontina à esquerda, ou está em quem manda, né? Lá no córtex frontal à direita, que é o caso aqui. Por quê? Porque a hemiparesia é contralateral. Tudo bem? Então, olhar conjugado para um lado e fraqueza do outro é contralateral. Começa com C aí, para lembrar, a lesão está no córtex. E nesse outro caso, olha só, olhar conjugado horizontal para a direita, ou seja, o paciente não consegue olhar para a esquerda. Então, de novo, ou a lesão está na formação reticular pontina à esquerda, ou a lesão está no córtex frontal à direita. Quem é que vai dar a topografia? O lado da fraqueza. Para dar uma fraqueza à direita, a lesão tem que estar onde? Na ponte à esquerda, porque ainda as fibras vão cruzar lá no bulbo. Então, é o que eles chamam de fovilha inferior. E aqui no primeiro caso que eu falei, fovilha superior. Questão lá da prova de residência prática lá do HC. Brevemente vamos falar aqui da vascularização da ponte. A vascularização da ponte, ela é dominada pela artéria basilar. E assim como no bulbo, se vocês lembrarem, que era dominada pelas artérias vertebrais, que tinham os ramos paramedianos curtos, né? A artéria espinhal anterior, tinha os ramos circunferenciais curtos e tinha também aqueles ramos circunferenciais mais longos, por exemplo, a paica saindo das vertebrais. Na ponte não é diferente. O que a gente tem na ponte? A artéria basilar, dando ramos paramedianos, ramos curtos aqui, ó, que entram, que penetram na ponte, os ramos penetrantes. Temos também artérias circunferenciais curtas e ramos circunferenciais longos. Numa posição mais caudal da ponte, tem o nome de AICA, artéria cerebelar anterior e inferior, e numa posição mais rostral, mais em cima, artérias pontinas. Isso aqui varia também a nomenclatura conforme cada lugar que você vê. Para lembrar que no tronco é assim, ramos paramedianos, pegando a parte bem medial, seja no bulbo, seja na ponte ou no mesencéfalo, ramos circunferenciais curtos, pegando essa região um pouco mais lateral, e pegando a parte ainda mais lateral, a parte dorsolateral do tronco, existem os ramos circunferenciais longos e eles vão trocando de nome conforme a topografia. Lá no bulbo vocês viram que era a paica, né? Artéria cerebelar posterior e inferior. Na ponte a gente tem a AICA, artéria cerebelar anterior e inferior. Tem as artérias pontinas e lá no mesencéfalo serão outras artérias. Outro caso, um pouquinho mais complexo agora, vamos voltar aqui de novo. Paciente olhando para a direita agora e o olho esquerdo não vai. Isso aqui vocês já viram. É o quê? Se tiver nistagmo de abdução, que esse paciente tinha convergência preservada, é uma oftalmoparesia internuclear à esquerda. Então, aqui só trocou o lado, viu? Ó, campo ocular frontal esquerdo, já que ele estava olhando para a direita, ativando formação reticular pontina à direita agora, núcleo do sexto par à direita, reto lateral à direita, via fascículo longitudinal medial, que está lesado no caso, ativa reto medial, o paciente não faz esse movimento, oftalmoparesia internuclear à esquerda. Mas de novo, está repetitivo. Não, olha só, esse paciente tem mais alguma coisa. Então, quando olha para a direita, oftalmoparesia internuclear à esquerda. E quando ele olha para a esquerda, não vai. Ih, complicou, né? Então, olha para a direita, lesão do fascículo longitudinal medial à esquerda. Mas quando ele olha para a esquerda, não vai. Ou seja, lesão da formação reticular pontina paramediana à esquerda. Complicou? No desenho fica muito mais fácil de ver. Então, ó, de novo, olha para a esquerda, não faz o movimento. Então, a lesão deve estar aqui, ó, na formação reticular pontina paramediana à esquerda. Concordo comigo que a lesão dele deve estar por aqui? Vamos ver? Então, para explicar, o fascículo longitudinal medial à esquerda, aquela oftalmoparesia internuclear à esquerda que a gente viu no primeiro momento do vídeo,
Só que quando ele olha para a esquerda, o olho também não vai. Então ele tem uma paralisia do olhar conjugado horizontal para a esquerda. Lesão do paciente. Corresponde? Sim, corresponde. Oftalmoparesia internuclear esquerda. Guardem aí. Mais paralisia do olhar conjugado para o mesmo lado, à esquerda no caso desse paciente. Isso tem um nome. É a famosa síndrome de Então, uma formação reticular pontina paramediana lesada e meio, que é o fascículo longitudinal medial. Síndrome de 1,5. Tudo bem? Vamos complicar mais um pouquinho ainda? Olha esse paciente. Quando ele olha para a esquerda, não vai o olho direito, ou seja, lesão do fascículo longitudinal medial à direita, nistagmo de abdução. Quando ele olha para a direita, não vai nenhum dos olhos. Ou seja, lesão da formação reticular pontina à direita. Seria o que aí, pessoal? Síndrome de 1,5, correto? Que é a lesão de uma formação reticular pontina mais de um fascículo longitudinal medial. Só que além dessa síndrome de 1,5, esse paciente tem o quê? Reparem, uma fraqueza facial à direita, do mesmo lado. Vai mostrar um pouquinho melhor agora, na frente do vídeo. Vocês vão ver, não fecha o olho direito aqui, fraqueza facial de padrão periférico, o sinal de Bell à direita. Quando ele abre a boca, também vocês vão ver aqui, fraqueza da musculatura. Então, síndrome de 1,5 mais 7, lesão do sétimo par, é o que a gente chama de síndrome de 8,5. Olha só, lesou formação reticular pontina paramediana à direita, dando a limitação do olhar conjugado horizontal para a direita. Lesou fascículo longitudinal medial à direita, dando a oftalmoparesia internuclear à direita. Lesou o sétimo par, dando a paralisia facial ipsilateral. Se estiver confuso, voltem e ouçam novamente. Isso a gente dá o nome de síndrome de 8,5. E se essa lesão fosse só aqui, justificaria também, pessoal? Sim, por quê? Detalhe anatômico. As fibras do sétimo par, elas não saem direto daqui. Eu mostrei no slide anterior que parecia que saía direto, mas não é bem assim. Aquilo ali foi mais uma forma de representar. As fibras do sétimo par, elas fazem aqui, uma volta por trás do núcleo do abducente e aí sim elas retornam e saem na parte anterior da ponte. Então aqui elas fazem essa curva, a gente dá um nome que é o joelho do nervo facial, que faz uma impressão aqui no assoalho do quarto ventrículo, que é o colículo facial. Então um detalhe anatômico, querendo justificar para vocês, então, que uma lesão aqui, apesar de não ter relação com o sétimo, tem sim, porque as fibras do sétimo elas fazem esse trajeto circundando o núcleo do nervo abducente do mesmo lado. Então aqui na anatomia de superfície, na visão posterior do tronco encefálico, lembra aqui a estria medular que separa o bulbo da ponte. Aqui a gente tem quem? Colículo do facial, que é as fibras do facial circundando, através do joelho do nervo facial, o núcleo do abducente.